O milionário ficou chocado quando foi cobrar o aluguel em atraso e viu uma menina negra costurando exausta. Richard Coleman nunca esperou encontrar aquela cena quando bateu na porta para cobrar o aluguel em atraso. Uma menina negra, não mais que 10 anos, estava curvada sobre uma máquina de costura velha, seus pequenos dedos cobertos por bandagens improvisadas, seu rosto marcado pelo cansaço. Quando ela olhou para cima, havia uma dignidade silenciosa que o desarmou completamente. "Minha mãe está dormindo", disse ela em voz baixa, mas firme. "Posso ajudá-lo com alguma coisa?" O apartamento era pequeno, mal iluminado, com um ar pesado de um lugar que guarda muitas histórias. No canto da sala, pilhas arrumadas de tecidos coloridos eram a única coisa que adicionava vivacidade aos arredores cinzentos. Richard, em seu terno italiano sob medida, de repente se sentiu deslocado, como um intruso em território sagrado. "Estou aqui por causa do aluguel", disse ele, ajustando a gravata em um gesto automático. "Vocês estão 2 semanas atrasadas." A menina não se intimidou. Ela calmamente pôs a agulha de lado, caminhou até uma caixa de madeira e tirou um envelope amassado. "É só a metade", explicou. "O resto virá quando eu terminar esses vestidos." Richard pegou o envelope e contou as notas gastas, sentindo uma mistura de constrangimento e curiosidade. Como uma criança dessa idade poderia falar tão maduramente sobre pagamentos? Por que ela estava trabalhando em vez de estar na escola? E onde estavam os adultos responsáveis? Naquele momento, um ataque violento de tosse veio do quarto. A menina não se alarmou. Ela apenas olhou brevemente para cima, como se ouvindo um som familiar. "Minha mãe está doente", explicou simplesmente. "Tenho que terminar este trabalho até amanhã. A senhora Patterson paga bem e sempre manda mais clientes." Richard não respondeu. Ele estava absorvendo a cena, as pequenas mãos marcadas pelo trabalho, os olhos cansados mas determinados, a pilha de roupas meticulosamente costuradas. Ele havia crescido em mansões, frequentado escolas particulares, herdado um império imobiliário. O contraste entre suas experiências de vida era como universos paralelos que nunca deveriam ter se cruzado. "Qual é seu nome?" ele finalmente perguntou. "Zoe", ela respondeu, voltando à máquina. "Zoe Williams." Ao sair daquele apartamento, Richard sentiu algo incomum, um desconforto que não conseguia nomear. Ele estava acostumado a ver suas propriedades como números em planilhas, não como lares para pessoas reais enfrentando lutas diárias. Em seu Tesla brilhante, ele observou o bairro degradado pela janela. Este prédio era apenas um dos muitos em seu portfólio, comprado como investimento em uma área em ascensão, um termo que seus parceiros usavam para descrever comunidades de pessoas negras e imigrantes que logo seriam expulsas pela gentrificação. 2 dias depois, uma ligação inesperada interrompeu sua reunião com investidores. "Sr. Coleman, aqui é o Hospital Mercy. Estamos ligando sobre uma paciente, Elaine Williams. O senhor foi listado como contato de emergência pela filha dela." Ele não se lembrava de ter dado seu número, mas algo sobre o sobrenome o fez sair da sala de conferência imediatamente. Na recepção do hospital, ele encontrou Zoe sentada sozinha, com a mesma expressão de dignidade silenciosa, mas agora com os olhos vermelhos de chorar em segredo. "Eles não me deixam vê-la", disse Zoe sem introdução. "Dizem que sou muito nova para ficar sozinha no quarto e que preciso de um adulto responsável. Dei seu número porque você é dono da nossa casa." A simplicidade daquela lógica infantil o atingiu duramente. Para Zoe, o proprietário era a figura de autoridade mais próxima que ela podia chamar em uma emergência. O que isso dizia sobre a vida dessa menina? Enquanto esperavam, Richard aprendeu mais.
Elaine Williams era costureira e trabalhava em casa desde que sua doença piorou. Zoe havia aprendido a costurar observando a mãe e agora assumia os trabalhos que ela não conseguia completar. Aos 11 anos, ela gerenciava pagamentos, negociava prazos e cuidava da casa sozinha. O que Richard ainda não sabia era que esse encontro transformaria sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Ele não fazia ideia de que atrás daquela porta do hospital, uma revelação o aguardava, uma que conectava seu passado privilegiado ao presente dessa menina, de uma forma que ninguém nesta cidade poderia ter suspeitado. Dentro do Hospital Mercy, Richard seguiu Zoe até a UTI. Uma enfermeira de aparência severa os parou. Apenas família imediata, disse ela, observando Richard suspeitamente em seu terno caro. Ele é meu tio, mentiu Zoe sem hesitação. A enfermeira olhou de um para o outro, claramente duvidando do parentesco entre o executivo branco e a menina negra, mas cedeu. Elaine Williams estava conectada a tubos e monitores, seu corpo frágil quase desaparecendo sob os lençóis do hospital. Pneumonia complicada por tuberculose, explicou o Dr. Carson. A senhora Williams precisa de hospitalização prolongada. Por quanto tempo? Perguntou Richard. Pelo menos 3 semanas, depois cuidados domiciliares. Na privacidade do corredor, Zoe finalmente desabou. Eles vão me levar embora. Quem? Serviços sociais. Se minha mãe ficar aqui mais de 3 dias, eles vão descobrir que estou sozinha. Já aconteceu antes. Quase me colocaram em um abrigo. Naquele momento, uma mulher negra de meia idade com uma identificação de assistente social se aproximou. Zoe Williams, sou Diana Morris dos Serviços de Proteção à Criança. Precisamos conversar sobre seus arranjos temporários. O pânico passou pelo rosto da menina. Richard percebeu que ela estava prestes a fugir. Ela está sob minha supervisão, disse ele, surpreendendo-se. Sou Richard Coleman, proprietário da propriedade onde vocês moram. Estou cuidando dela temporariamente a pedido da mãe. Diana olhou para ele com ceticismo. O senhor tem alguma documentação para provar isso? Posso providenciar isso. Tenho um advogado que pode preparar tudo hoje. Nos dias seguintes, Richard mergulhou em um mundo estranho para ele. Seu advogado, Martin Goldstein, achou que ele estava louco quando explicou que queria assumir a custódia temporária. Richard, você não tem experiência com crianças. Os serviços sociais nunca vão aprovar isso. Então faça-os aprovar, ele respondeu secamente. Esta menina não vai para um abrigo. Enquanto os procedimentos legais estavam em andamento, Richard levou Zoe para seu luxuoso apartamento. A menina caminhava como se tivesse medo de quebrar algo apenas olhando. Você pode escolher qualquer quarto que quiser, disse ele. Prefiro ficar perto da minha mãe, ela respondeu. Posso dormir no hospital. Isso não é permitido, Zoe, e você precisa descansar. Tenho trabalho para fazer. A senhora Patterson me pagou adiantado. Richard olhou para suas pequenas mãos calejadas. Não precisamos desse dinheiro agora. Eu preciso, ela respondeu intensamente. É minha responsabilidade. No dia seguinte, eles se reuniram com uma assistente social no escritório de Martin. Sr. Coleman, é incomum um homem solteiro sem laços familiares solicitar a custódia de uma menina, disse Diana. Estou apenas ajudando uma inquilina. A alternativa é um sistema que vai separá-la de sua mãe. Precisamos avaliar se isso é apropriado. Diana olhou para Zoe, que permaneceu silenciosa, mas alerta. O que você acha, Zoe?
Prefere ficar com o Sr. Coleman ou ir para uma casa de acolhimento? O Sr. Coleman me deixa trabalhar, ela respondeu sinceramente. Nas casas de acolhimento, eles não me o deixam, e se eu não trabalhar, perdemos nosso apartamento. Na saída, Diana puxou Richard de lado. Estou de olho no senhor, Sr. Coleman. Se eu encontrar algo suspeito, tomarei medidas imediatas. O que ninguém notou foi Victoria Reynolds observando-os de seu carro estacionado. Victoria, a diretora do conselho da Coleman Estates, era conhecida por sua natureza inflexível. Quando Richard se juntou ao conselho alguns anos antes, ela o havia visto como uma ameaça ao seu controle. Agora, fotografando discretamente a cena, ela sorriu. Enquanto isso, nos dias que se seguiram, Richard descobriu algo intrigante nos documentos do prédio. Seu aluguel não subiu em 5 anos, ele observou. Todas as outras propriedades da área foram reajustadas. Minha mãe disse que tinha um acordo com o proprietário anterior, explicou Zoe. Ela consertava as roupas dele de graça. E agora você está tomando o lugar dela, Richard afirmou, conectando os pontos. No escritório da Coleman Estates, Victoria apresentou sua descoberta. Richard está abrigando uma criança negra sem parentes comprovados. A imprensa faria um escândalo com isso. O que você está sugerindo? Perguntou um dos membros desconfortável. Sugiro que Richard está demonstrando instabilidade emocional, colocando a reputação da empresa em risco, ela respondeu friamente. E proponho que consideremos ações para proteger nossos interesses. O que Victoria não sabia era que, enquanto ela planejava usar Zoe contra Richard, a menina já estava tecendo sua própria rede de segurança. Entre pontos de costura e visitas ao hospital, ela observava, ouvia e armazenava cada pedaço de informação, desde conversas telefônicas de Richard até documentos que ele deixava distraidamente na mesa. Em seu caderno escolar, entre lições de matemática, crescia um registro meticuloso. Uma semana havia passado quando Richard recebeu a ligação inesperada. Victoria Reynolds solicitou sua presença imediata na sede da Coleman Estates para uma reunião extraordinária do conselho. O tom gélido de sua secretária sugeria que não era uma convocação amigável. Eles vão tentar tirá-lo, alertou Martin, seu advogado, quando Richard o consultou. Victoria tem investigado informações sobre você e a menina. Minhas fontes dizem que ela vai usar isso para questionar sua capacidade mental. Enquanto isso, no hospital, a condição de Elaine Williams havia se estabilizado, mas ela permanecia semiconsciente, incapaz de responder às perguntas que se acumulavam. No apartamento de Richard, Zoe trabalhava furiosamente em sua máquina de costura, mas não eram vestidos que ela estava produzindo. Eram peças de um quebra-cabeça muito maior. Você realmente vai enfrentá-los? Perguntou Zoe, olhando para cima de seu trabalho enquanto Richard se preparava para a reunião. Tenho que ir. É minha empresa também. Então leve isto. Ela lhe entregou seu caderno escolar. Página 27. Richard abriu o caderno e congelou. Meticulosamente organizados, estavam recortes de jornais antigos, cópias de documentos e anotações precisas com datas e nomes. No centro da página, um recorte amarelado mostrava uma foto de seu próprio pai, William Coleman, em pé ao lado de um grupo de trabalhadores. Entre eles, uma jovem Elaine Williams. Onde você conseguiu isso? Minha mãe guardava numa caixa. Ela trabalhou no primeiro prédio da Coleman Estates, costurando uniformes para os funcionários. Seu pai prometeu a todos uma participação nos lucros. Mas então... Zoe deixou a frase inacabada, seu olhar intenso dizendo o resto. Richard vagamente se lembrava de uma velha controvérsia, algo que seu pai havia enterrado sob camadas de acordos de confidencialidade.
Dezenas de funcionários dos primeiros dias da empresa, principalmente negros, haviam sido demitidos sem a compensação prometida quando a empresa decolou. Há mais, continuou Zoe, virando a página. Victoria era a diretora jurídica na época. Foi ela quem elaborou os contratos falsos para que ninguém pudesse reclamar. Quando Richard entrou na sala de reuniões com paredes de vidro no 40º andar, os 9 membros do conselho já estavam sentados. Victoria, impecável em seu terno cinza, sorria com a confiança de quem tem todas as cartas. Senhores, ela começou. Convoquei esta reunião porque um problema sério compromete a imagem da Coleman Estates. Ela projetou na tela as fotos de Richard com Zoe saindo dos serviços sociais. Richard Coleman abriga ilegalmente uma menor negra sem conexão familiar, colocando nossa empresa em risco de escândalo. Murmúrios percorreram a mesa. Victoria continuou, sua voz pingando falsa preocupação. Proponho uma licença temporária enquanto avaliamos suas habilidades de liderança. Richard permaneceu em silêncio enquanto os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Quando Victoria terminou, ele simplesmente abriu seu laptop e o conectou ao projetor. Antes de votarem, gostaria de apresentar alguns documentos que acabaram de chegar ao meu conhecimento. O contrato original assinado por seu pai apareceu na tela, prometendo opções de ações aos primeiros 50 funcionários da empresa, com a assinatura de Elaine Williams claramente visível. Em seguida, o documento alterado que havia substituído o original, com a assinatura de Victoria autorizando a mudança. Estes documentos mostram como Victoria Reynolds pessoalmente orquestrou a fraude que roubou dezenas de famílias negras de suas participações legítimas em nossa empresa. Richard se virou para Victoria, cujo rosto havia ficado pálido. Participações que, com juros compostos, valeriam aproximadamente 25 milhões de dólares hoje. Victoria se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Documentos forjados por uma criança. Estes são os originais dos arquivos do meu pai, interrompeu Richard, os quais descobri graças a Zoe Williams, filha de uma das pessoas que você ajudou a fraudar. O choque percorreu a sala. Um dos conselheiros seniores tirou os óculos e esfregou os olhos. Sr. Peterson, perguntou Richard, você se lembra daquela época, não se lembra? Você trabalhava com meu pai quando tudo aconteceu. O homem assentiu lentamente. Lembro-me dos rumores, mas William nos assegurou que todos haviam sido devidamente compensados. Uma mentira perpetuada por Victoria, respondeu Richard. Então projetou e-mails salvos por seu pai, conversas entre Victoria e William Coleman, discutindo como encobrir a fraude que haviam cometido contra funcionários negros. Victoria alcançou seu celular, mas Martin, que havia entrado silenciosamente na sala, interveio. Não se preocupe, Sra. Reynolds. Já enviamos cópias desses documentos para o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e os principais veículos de notícias. Sugiro que guarde suas ligações para seu advogado criminalista. Pela primeira vez, Victoria Reynolds, a mulher que havia construído sua carreira nas costas de pessoas como Elaine Williams, parecia vulnerável. Seu império de mentiras estava desmoronando enquanto seus conselheiros exigiam sua renúncia imediata. No dia seguinte, os jornais estamparam manchetes. Escândalo na Coleman Estates, décadas de discriminação racial expostas. As ações da empresa despencaram 30% nas primeiras horas de negociação. Enquanto Victoria enfrentava investigações federais, Richard retornou ao hospital onde Elaine Williams havia despertado. Ao lado de sua cama, Zoe sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecera. Minha mãe sempre disse que a verdade encontra seu caminho, disse a menina, segurando a mão frágil de Elaine. Mesmo que demore uma geração.
O que ninguém poderia ter imaginado era que isso era apenas o início de uma transformação ainda maior. Enquanto Elaine estava em sua cama de hospital, olhando para Richard e sua filha lado a lado, um segredo ainda mais profundo pairava entre eles, um que redefiniria não apenas a empresa, mas a própria identidade de todos os envolvidos. 3 meses após o escândalo, o nome Coleman passou a representar algo completamente diferente em Boston. A sede da Coleman Estates havia sido transformada com uma nova placa na entrada. Coleman & Williams Holdings, uma mudança que simbolizava mais do que apenas uma parceria comercial. Richard havia feito o impensável. Após confirmar através de teste de DNA o que seu coração já sabia, ele anunciou oficialmente em uma coletiva de imprensa: Zoe Williams era sua filha biológica. A história da minha família foi construída sobre o roubo sistemático do trabalho e dignidade das pessoas negras, declarou ele com Zoe, e uma ainda em recuperação Elaine ao seu lado. Não posso mudar o passado, mas posso reescrever o futuro. O Fundo de Reparação Coleman, estabelecido com 40% das ações da empresa, iniciou o processo de compensação de ex-funcionários e suas famílias. Para os 23 que já haviam falecido, incluindo alguns sem herdeiros conhecidos, o dinheiro foi direcionado para bolsas de estudo para jovens negros em comunidades desfavorecidas. Na nova sala de reuniões, onde antes apenas homens brancos decidiam o destino de propriedades em bairros predominantemente negros, representantes das próprias comunidades agora se sentavam com poder real de decisão sobre investimentos e desenvolvimento. Victoria Reynolds, por outro lado, enfrentou múltiplas acusações federais. Seu império de mentiras, construído ao longo de décadas, desmoronou em questão de semanas. A evidência era irrefutável. Entre depoimentos de ex-funcionários e documentos internos, o Departamento de Justiça construiu um caso devastador. Foi a menina, murmurou Victoria em conversas privadas com seus advogados. Como uma criança descobriu o que advogados corporativos esconderam por décadas? A resposta era mais simples do que ela imaginava. Elaine Williams havia sido muito mais do que uma costureira. Como secretária Assis, nos primeiros anos da empresa, ela teve acesso a documentos que outros funcionários nunca veriam. Percebendo a fraude que estava sendo orquestrada, ela começou a guardar cópias. Por anos, ela manteve essa evidência escondida, esperando o momento certo. Eu sabia que um dia Richard voltaria às nossas vidas, explicou Elaine a Zoe enquanto se recuperava em casa. Não por mim, mas por você. Então, guardei tudo que pudesse provar quem ele realmente era, o bom e o ruim. Na antiga sala de costura, agora convertida em um escritório para Zoe, pai e filha tiveram conversas longas e às vezes desconfortáveis sobre privilégio, sobre raça, sobre um sistema que permitia que uma criança negra trabalhasse em condições que nenhuma criança branca jamais seria permitida suportar. A verdadeira vergonha não é que você apareceu para cobrar o aluguel, disse Zoe numa tarde enquanto mostrava a Richard seu novo projeto escolar. É que você nunca notou antes. O projeto Pontos que Conectam transformou o antigo prédio onde moravam em uma escola de artes e ofícios com ênfase em costura, design e empreendedorismo para jovens de comunidades marginalizadas. A primeira turma, composta por 30 meninas, foi orientada por Zoe, que aos 12 anos já estava ensinando técnicas que muitos profissionais não conheciam. 6 meses após o colapso da antiga Coleman Estates, Victoria Reynolds foi condenada a 9 anos de prisão por fraude, falsificação e obstrução da justiça. No mesmo dia, o projeto de redesenvolvimento urbano da nova empresa foi aprovado pelo Conselho Municipal, um plano que renovaria bairros sem deslocar residentes originais, com garantias contratuais de acessibilidade para famílias de baixa renda.
Algumas pessoas levam uma vida inteira para aprender o que aprendi em 6 meses, refletiu Richard durante uma entrevista. Que riqueza sem propósito é apenas acumulação vazia. Que privilégio sem responsabilidade é uma forma de violência silenciosa. Na nova casa da família, Elaine finalmente estava recuperando suas forças. As mãos que haviam trabalhado incansavelmente por anos agora dirigiam uma equipe de costureiras, criando uma linha de uniformes escolares que seria doada para escolas públicas da região. Uma tarde de outono, enquanto Zoe ajustava um novo vestido para sua mãe, Richard entrou no quarto com uma caixa velha. Encontrei isto nos arquivos do meu pai, disse ele, abrindo-a cuidadosamente. Dentro havia dezenas de desenhos de uniformes e roupas corporativas, todos assinados por Elaine Williams, datados de 20 anos atrás. Desenhos que a empresa havia usado sem nunca acreditar ou compensar adequadamente. Ele soube o tempo todo que você era a verdadeira criadora, disse Richard, sua voz falhando. E ainda assim, ele permitiu que Victoria executasse aquele plano. Elaine pegou um dos esboços, passando os dedos sobre o papel amarelado. Nunca desenhei por dinheiro ou reconhecimento. Desenhei porque era o que amava fazer. É por isso que seus designs eram tão bons, respondeu Zoe orgulhosamente. É por isso que os meus também são. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, 3 gerações unidas pelo sangue, separadas pelo privilégio e finalmente reconectadas pela justiça, planejaram um futuro onde mérito e oportunidade não seriam determinados pela cor da pele ou pelo código postal do nascimento. Um homem que descobriu que sua verdadeira herança não estava nos imóveis que possuía, mas na filha que quase não conheceu. Uma mulher cujo talento foi roubado, mas cuja dignidade permaneceu intacta. E uma menina que, com agulha e linha, costurou não apenas vestidos, mas uma ponte entre mundos que pareciam irreconciliáveis. Enquanto milhares de crianças como Zoe continuam a enfrentar barreiras invisíveis todos os dias. Histórias como esta nos lembram que a mudança real começa quando aqueles no poder escolhem ver além de si. Eu próprio privilégio. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se para mais histórias que mostram como pequenos atos de coragem podem desafiar sistemas inteiros de injustiça, provando que o verdadeiro legado não é medido por contas bancárias, mas pelas vidas que transformamos ao longo do caminho.